É uma propriedade intrínseca, ou seja, própria, das partículas fundamentais da matéria, como prótons e elétrons, assim como a massa. Corpos eletricamente neutros apresentam a mesma quantidade de carga elétrica, tanto positiva quanto negativa. A unidade de carga elétrica do Sistema Internacional de Unidades é o Coulombs. Além disso, a carga elétrica é uma grandeza física que ela apresenta um valor mínimo, de forma que não é possível encontrar corpos eletrizados com um módulo de carga elétrica menor que este valor, chamado de carga fundamental, geralmente denotado pela letra E. Os prótons e elétrons apresentam exatamente este valor de carga elétrica, cerca de 1,6 multiplicado por 10 elevado a 19. Eletrização é todo o processo capaz de gerar uma diferença entre o número de cargas positivas e negativas de um corpo. Quando um corpo apresenta o mesmo número de cargas positivas e negativas, dizemos que ele está neutro. Existem basicamente três processos de eletrização: eletrização por contato, por atrito e por indução. Eletrização por contato envolve dois corpos condutores e pelo menos um deles deve estar eletricamente carregado. Quando um dos corpos entra em contato com suas cargas elétricas, dividem-se até que os dois estejam sob o mesmo potencial elétrico. Ao final do processo, os corpos apresentam o mesmo sinal de carga. Eletrização por atrito envolve o fornecimento de energia para dois corpos por meio do atrito entre eles. Durante o atrito, alguns elétrons são arrancados de um dos corpos, sendo capturados em seguida pelo outro corpo. A eletrização por indução ocorre pela aproximação relativa entre um corpo eletricamente carregado, chamado de indutor, e o outro condutor, chamado de induzido. A presença do indutor gera uma separação de cargas no corpo induzido, chamada de polarização. A partir dessa separação, altera-se o induzido no chão, fazendo com que suas cargas flutuem. Força elétrica é quando dois corpos eletricamente carregados podem exercer atração ou repulsão entre si de acordo com o seu sinal de carga. Corpos com carga elétrica de sinais iguais repelem-se, e corpos cujas cargas elétricas possuem sinais contrários se atraem. A lei que nos permite calcular o módulo de força elétrica existida entre duas cargas é a lei de Coulombs. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial atribuída à carga elétrica. Toda carga elétrica influencia o espaço ao seu redor por causa do seu campo elétrico. Podemos entender o campo elétrico, portanto, com a influência que as cargas elétricas exercem em seus arredores. A unidade do campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por Coulomb, ou volts por metro, já que as duas são unidades equivalentes. Em determinada posição do espaço apresenta um campo elétrico de 12 newtons por coulomb, gerado por uma carga elétrica. Quando uma carga elétrica de 1 coulomb for colocada nessa posição, ela sofrerá a ação de uma força elétrica de módulo igual a 12 newtons. Se essa carga fosse de 2 coulombs, ela sofreria uma ação elétrica de 24 newtons. O campo elétrico gerado por uma carga elétrica é igual a Q1. Pode ser calculada por meio da expressão a seguir. E igual a K0 Q1 dividido por D2. Na expressão acima, a variável D é a distância, portanto, onde se deseja medir a intensidade do campo elétrico até a posição
até a posição da carga elétrica. O potencial elétrico é uma grandeza física escalar, representada totalmente por seu módulo. É medido em volts, no Sistema Internacional de Unidades. Essa grandeza mede a quantidade de energia fornecida por um campo elétrico para cada coulomb de carga. Quando uma partícula encontra-se em uma região do espaço submedida em uma potencial elétrica de 100 volts, ela terá armazenada consigo 100 joules de energia para cada um coulomb de carga elétrica que apresentar. Se a sua carga for de 2 coulombs, ela terá uma energia de 200 joules. Consequentemente, o potencial elétrico gera por uma carga elétrica de módulo Q1 pode ser calculada utilizando-se a expressão a seguir: U igual a K0 Q1 dividido por D.